Bem-vindos ao canal Materiais de Projeto. Eu sou Edson Mafuz, arquiteto e professor de projetos da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Brasil. Estou de volta com mais um vídeo sobre o projeto arquitetônico, desta vez para falar sobre alguns aspectos do projeto de fachadas. Caso ainda não tenham assistido, sugiro ver também o vídeo que trata sobre a evolução da fachada no século XX, de um ponto de vista mais histórico e menos projetual. Todo arquiteto que se dedica ao projeto sabe que resolver fachadas é uma tarefa bastante difícil, não importando a experiência que se tenha. Portanto, estudantes estão mais do que justificados em sua ansiedade a respeito do assunto. O que segue é uma série de reflexões sobre temas pertinentes a algumas escolhas que se pode e deve fazer quando temos que resolver como será uma fachada. Seria impossível mencionar todos os temas e suas alternativas. Por isso, vou me limitar a mencionar e comentar alguns temas que me parecem relevantes e que merecem ser aprofundados em outros momentos. Vale lembrar também que a fachada é um elemento tridimensional, que possui relevo e espessura, não devendo ser confundida com a sua projeção bidimensional, a qual damos o mesmo nome, o que pode às vezes nos confundir. Desde que se constrói qualquer coisa, deve ter havido uma preocupação com a aparência dos limites verticais dos edifícios. Mas é a partir do Renascimento que a fachada se torna um elemento importante de qualquer projeto. Lembremos que o edifício nessa época é uma caixa de alvenaria tipologicamente pré-determinada, recoberta com elementos históricos de origem greco-romana, os quais visavam dotar o edifício de unidade e relações proporcionais. Essa camada superficial era de extrema importância, pois era o meio de estabelecer conexões com o passado e com o que se considerava ser a estrutura do mundo. O microcosmo refletia o macrocosmo. No início do Renascimento, o começo de um tratamento mais cuidadoso da fachada, pela mão de um arquiteto que havia trabalhado com Alberti em Florença, Bernardo Rossellino. Em San Andrea, Alberti combina uma frente de templo com o motivo do Arco do Triunfo para resolver a fachada de uma igreja com nave longitudinal e capelas laterais. Em San Giorgio Maggiore, em Veneza, Palladio sobrepõe duas fachadas de templo para criar a face frontal de uma planta que consiste em três naves paralelas, tendo que para isso transformar a linguagem herdada de Roma. Tão importante foi se tornando o desenho das fachadas que, em meados do século XVII, uma espécie de concurso foi realizado para resolver as fachadas do Louvre em Paris, sendo Bernini um dos arquitetos italianos convidados. Entretanto, nenhum dos projetos produzidos foi construído. Na Inglaterra, nos séculos seguintes, a preocupação com a qualidade das fachadas passa do edifício isolado para os quarteirões que materializaram os muitos projetos urbanos que caracterizaram a Londres georgiana. No início, a solução foi distribuir os mesmos elementos ao longo de fachadas muito extensas. Mas logo começou-se a introduzir ritmos e centralidades em fachadas do tamanho de um quarteirão. Em Knightsbridge, há dois ritmos, o dos pórticos de acesso e o dos ressaltos que interrompem a continuidade dos pavimentos superiores. Em Bedford Square, uma das casas recebe tratamento especial para enfatizar um dos eixos da praça, e tal tratamento acontece nos quatro lados da praça. Se aceitamos que o início de uma maior preocupação com o tratamento das fachadas se dá no Renascimento, à medida que avançam os séculos, a importância desse aspecto da arquitetura vai diminuindo,
a ponto de que, no Tratado de Duran, de extrema influência no século XIX, resolver a fachada era o último passo da sequência de projeto ensinada por ele e ilustrada por essa lâmina extraída do livro dele, em que a fachada aparece como número 7 na sequência, ou seja, o último passo no processo de projeto. Pelo menos do ponto de vista conceitual, usar uma fachada cortina parece ser uma opção fácil, pois é uma solução global, repetitiva e homogênea, mas quem assim decide logo se dá conta de que esse tipo de fachada implica uma série de outros temas e problemas que precisam ser resolvidos. Como em arquitetura não há progresso no sentido de que o passado se torna obsoleto a partir de novas ideias, a independência permitida às fachadas a partir do início do século passado não implica que a fachada opaca com aberturas não seja uma alternativa válida. Assim, se não considerarmos o ornamento aplicado, não há muita diferença no processo de projeto deste palacete inglês e do edifício universitário projetado por Alvara Aalto. Há situações em que, por questões de privacidade, orientação ou clima, reverte-se ao estágio em que há muito mais parede do que aberturas. Se poderia pensar que o tema opaco versus aberto tem a ver somente com a fachada tradicional, mas o tema é válido até para a fachada livre de Le Corbusier e a janela em fita inventada por ele e aqui aplicada num edifício comercial do final do século passado. Aqui vemos a janela horizontal em fita aplicada no convento de La Tourette pelo mesmo Le Corbusier. E se acrescentarmos ao tema a espessura da fachada, a equação se torna um pouco mais complexa. A possibilidade de envidraçamento total também depende do uso do edifício. Escritórios se prestam a isso mais facilmente do que edifícios residenciais. A repetição de um mesmo elemento por longos trechos de fachada pode gerar monotonia, como vimos no Park Crescent, em Londres, e como o próprio Arne Jacobsen reconheceu tacitamente ao não repetir totalmente o sistema de fachada utilizado em Rodovre quando ele construiu o St. Catherine's College em Oxford. Ali ele introduziu um segundo ritmo que fez com que uma fachada de mais de 100 metros não fosse monótona. Esse segundo ritmo não era nada aleatório, ele tinha que ver com as paredes que separavam cada uma das unidades habitacionais nos blocos residenciais do complexo do St. Catherine's College. O modo como a fachada se relaciona com a estrutura resistente é outro tema importante e que resulta em inúmeras situações de projeto. As três situações mais claras são a independência total entre os dois sistemas e a subordinação de um deles ao outro. Aqui no edifício Larkin, a estrutura segue a configuração do espaço, enquanto que na Associação da Indústria Têxtil de Ahmedabad, estrutura e ordem espacial são totalmente independentes e não coincidem. Ao passo que, no Centro de Estudos de Arte Britânica do Louis Kahn, a configuração espacial segue a ordem da estrutura, da retícula estrutural, e que também é responsável pela expressão do edifício.
Nas décadas de 1920 e 30 do século passado, a grelha estrutural passou a ser também um dos recursos expressivos que preencheram o vazio deixado pelo abandono dos estilos históricos. Essencialmente, a grelha define os planos exteriores do edifício. Só assim pode ter visibilidade. Quando o fechamento coincide com a grelha ou está muito próximo, essa relação se torna o local de soluções que podem ser muito sofisticadas, como se vê na Casa del Fascio, cujas fachadas são tão complexas que Peter Eisenman dedicou um livro inteiro para decifrá-las. Curiosamente, há um retorno ao tema do cheio versus vazio quando se pensa em como preencher os módulos de uma grelha. Parece haver necessidade de ancorar tanto as aberturas como os painéis opacos nos elementos da grelha, sob pena de que fiquem flutuando nessa área retangular se não o fizermos. No exemplo tão conhecido de Asplund, em alguns casos as janelas realmente parecem flutuar dentro dos módulos definidos pela grelha, enquanto que no projeto da Faculdade de Direito, na UPC em Barcelona, isso não acontece, porque todos os planos opacos estão perfeitamente ligados aos elementos da grelha. O exemplo de Kahn chama a atenção para o fato de que resolver uma fachada tem a ver com a criação de um sistema que possa absorver variações e necessidades internas. Pequenos recuos do fechamento dão tridimensionalidade à fachada e facilitam a relação entre materiais diferentes. Maiores recuos geram espaços intermediários e servem como estratégias de proteção solar. Nas mãos de bons arquitetos, a manipulação da grelha pode gerar soluções de grande interesse visual. Neste caso, a redução do grão da grelha em direção ao topo do edifício, o que de certo modo contraria a lógica estrutural, introduz variedade no interior do sistema. Além disso, a fachada em grelha constitui uma grande viga, o que permite o balanço dos dois extremos do edifício. Outro tema interessante é o da direção predominante da fachada, vertical, horizontal ou neutra. Em Chicago, na segunda metade do século XIX, tudo o que se queria era ir para cima. Logo, ênfase na vertical. Um critério que, por não ser ligado a nenhum estilo, pode reaparecer tanto no historicismo dos anos 1980 como na arquitetura contemporânea mais qualificada. Na embaixada alemã, a ênfase é decididamente horizontal. Nos dois outros edifícios aqui mostrados, que são residenciais, elementos horizontais são destacados como contrapartida à verticalidade inerente ao tamanho do edifício. Já o projeto de Aldo Rossi é um perfeito exemplo de neutralidade, pois é um cubo perfeito, com janelas quadradas situadas à mesma distância tanto na horizontal como na vertical. A proteção das fachadas contra aspectos ambientais é algo que acontece há séculos. Na Galícia, região da Espanha caracterizada pela umidade, não apenas por isso, é comum construir-se fachadas duplas, criando um espaço pouco profundo que atenua o problema. A camada externa é normalmente composta de painéis quadriculados pintados de branco. Mas o mais comum em termos de proteção da fachada é protegê-la contra o excesso de sol, o que significa o excesso tanto de calor quanto de luminosidade. A solução padrão em fachadas norte e oeste é utilizar elementos horizontais e verticais, respectivamente. Onde eu disse norte, quero me referir ao hemisfério sul. Se estivéssemos falando ao hemisfério norte,
A fachada a proteger com elementos horizontais seria a fachada sul. Persianas externas são muito utilizadas, a partir de exemplos espanhóis da década de 1950. Outro modo de proteger uma fachada é empregando painéis móveis que podem ser posicionados onde e quando necessário. O resultado do uso desta alternativa são fachadas realmente dinâmicas, pois a configuração total do conjunto de painéis nunca é a mesma. Mais recentemente, passou-se a usar o recurso de chapas metálicas, perfuradas ou expandidas, e painéis de concreto como proteção solar, quase sempre em soluções estáticas. Mas soluções tradicionais vão sendo reinventadas e continuam sendo aplicadas, algumas leves e renováveis, como as persianas externas espanholas e os toldos, e outras que envolvem elementos construtivos permanentes, como o uso de elementos vazados e o recuo das aberturas para aproveitar a espessura da fachada como proteção, recuando o vidro. Até mais ou menos um século atrás, não se pensava que a fachada deveria revelar o que acontecia por trás dela. Veja-se o caso do Palácio Farnese, em que uma fachada homogênea e repetitiva não revela a variedade de espaços interiores que ela limita. Na arquitetura moderna, há casos de todos os tipos. Revelação clara, como na Casa Ozanfan, em que o ateliê do artista é revelado pela presença de grandes aberturas e de um pé direito mais alto, assim como das zenitais. Total opacidade, como na Casa Cook, em que não se sabe o que acontece por trás da fachada. E sutil articulação do interior, como no exemplo em Yale, onde Louis Kahn interrompe a segunda viga de baixo para cima exatamente no local onde está colocada a biblioteca com pé direito duplo. Na Universidade de Jyväskylä, a auto parece querer indicar que há um certo número de salas de mesmo uso que se repetem, e algumas de tamanho e uso diferentes. O tratamento do último pavimento nos deixa curiosos. Serão esses espaços especiais? Ou se trata de uma referência ao modo característico de terminar edifícios da arquitetura tradicional, que costuma se chamar de coroamento? Em Marsella, Le Corbusier tenta minimizar o impacto de uma fachada muito repetitiva, pintando o interior de algumas sacadas com cores primárias, talvez pensando em facilitar a orientação dos moradores. Numa arquitetura mais pitoresca, o volume fracionado evita que se tenha que pensar a fachada como uma única peça, mas impõe que se estabeleça algum tipo de relação entre as suas partes. Há muitos casos em que o desenho da fachada não expressa nada do que acontece no interior, seja porque o padrão de aberturas é aleatório, como no caso do projeto pelo escritório Sanaa, ou porque sua configuração adota recursos que normalmente não fazem parte da arquitetura. O resultado dessa segunda estratégia costuma ser o obscurecimento da leitura do objeto como edifício. Uma preocupação constante dos estudantes e de muitos arquitetos é o de dotar seus edifícios de movimento, como se isso fosse possível. Para isso, adotam configurações irregulares, no que se refere à distribuição de aberturas, que tentam parecer aleatórias e que são, na verdade, arbitrárias no mau sentido do termo. Se o inimigo é uma suposta monotonia nas fachadas, é possível evitar isso com soluções em que elementos móveis, acionados pelos usuários quando necessário, configuram diferentes fachadas a todo momento.
Se o propósito é dotar a fachada de alguma variedade, a simples alternância da posição dos cheios e vazios pode criar um resultado muito agradável. Um tema que mereceria uma investigação mais aprofundada é o das esquinas dos edifícios. Nestes dois palácios, a esquina interna é tratada de maneiras opostas. No Farnese à esquerda, cada plano termina com um apoio que lhe é próprio e se introduz um elemento adicional para conectar as duas fachadas. No Strozzi à direita, duas fachadas compartilham o mesmo pilar. A mesma multiplicidade de soluções sugerida agora acontece também nas fachadas externas, sejam elas tradicionais ou modernistas, como se pode comprovar vendo uma amostra de algumas das soluções criadas por Mies van der Rohe para os cantos ou as esquinas dos seus edifícios. Em outro contexto, eu afirmei que em algumas arquiteturas, como na da Escola Paulista, a definição da estrutura resistente e da configuração espacial acontecia ao mesmo tempo, e uma vez definida a estrutura, o projeto estava praticamente pronto. É o caso de obras que utilizam estruturas pré-fabricadas. Não há, neste caso, o momento de projetar as fachadas, elas são decorrentes da estrutura resistente. Ou, mais precisamente, tudo é pensado ao mesmo tempo e não há decisões que não afetem todos os subsistemas. Por isso, a fachada parece surgir como mágica ou como por mágica ao final do processo. Muito obrigado por assistir a mais este vídeo, espero que tenham gostado e que retornem para o próximo. E se puderem, assinem o canal. Um abraço a todos.